Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Oi, Carol. Estou tentando ler aqui na minha tela pequena. Vinícius, Rafael. Sejam todos bem-vindos para essa discussão, para esse debate sobre a interceptação telefônica. Vou aguardar o restante do pessoal. Boa noite. Mestre presente. Refragão Moraes. Estou vendo aí o pessoal entrando. Daqui a pouco eu vou me perder, não vou nem conseguir ler os recados. E aí, Rafael, tudo bem? Sem doutor, sem professor, aqui é só Sauei. Principalmente na aula de hoje. Tudo bem, Guto? Bom, acho que já tem uma boa quantidade de pessoas para a gente iniciar o estudo, o prosseguimento do exame dos principais princípios do processo penal do artigo 5º da Constituição. Nós, na última vez, estávamos debatendo sobre o artigo 5º, inciso 11, da inviolabilidade domiciliar, e agora a gente segue adiante estudando o inciso seguinte, que é o inciso 12, que trata do sigilo de correspondência, de comunicação telegráfica, de dados telefônicos e de conversas telefônicas. O último sigilo, que é o mais importante, tem como objeto essa prova da interceptação telefônica que está aí no monitor. Oi, Ana Paula. Vamos lá. Cheguem aí. Botar a câmera aqui na minha cara. Aguardando o pessoal. Boa noite. Como eu estava dizendo, nós começamos a examinar os principais princípios constitucionais do processo penal, as garantias primordiais do autor do fato durante a persecução criminal. Estávamos estudando inciso por inciso. No nosso último encontro foi a abordagem do inciso 11, da inviolabilidade domiciliar, e hoje nós veremos o inciso 12. O inciso 12 é um dos incisos mais extensos, longos e confusos, porque é o único inciso que concentra 4 espécies de sigilos constitucionais. Eu disse um pouco mais cedo, mas vou colocar na tela, eu transcrevi o inciso 12. Vamos todos nos preparar, vamos abrir a Constituição, artigo 5º, inciso 12, e depois a respectiva lei que regulamenta a interceptação telefônica, que é a Lei 9296 de 96. Vou colocar aí na tela para vocês. Artigo 5º, inciso 12, combinado com a Lei 9296 de 96. Todos com o inciso constitucional aberto? Bom, antes de avançarmos na aula, e aqui está a transcrição do inciso 12, do artigo 5º, antes de avançarmos na aula, eu gostaria de fazer uma introdução. Eu costumo fazer essa preliminar em todos os encontros, porque alguns já são assíduos, mas outros estão me vendo pela primeira vez. A matéria de hoje nós vamos dividir em duas, porque a interceptação telefônica é uma matéria extensa e extremamente difícil. Como é uma matéria extensa e extremamente difícil, eu não tenho a pretensão de exaurir todo o tema. Também não tenho a pretensão de ser o porta-voz da verdade, ser o arauto da verdade sobre essas questões. As questões são bem mais complexas do que na teoria. A realidade fática ela é bem mais complexa. A jurisprudência e a legislação estão evoluindo, nós temos leis novas sobre interceptação telefônica, escuta ambiental, é a Lei 12.850 de 2013, nós vamos ver daqui a pouco.
A jurisprudência que antes só admitia encontro fortuito de provas de fatos conexos, hoje já dispensa essa conexão. Nós vimos, inclusive, no último encontro, a serendipidade de primeiro e de segundo grau, vamos rever aqui hoje. E, como eu disse para todos, eu estou aqui hoje também para aprender com vocês. Com certeza, muitos que estão aí me assistindo são policiais, colegas do Ministério Público, funcionários, servidores do MP, advogados, e devem saber, inclusive, alguma novidade que passou desapercebido por mim. Então, vamos fazer essa introdução e, de forma didática, vamos dividir essa matéria, esse tema, em duas partes. Hoje nós vamos falar no início da interceptação telefônica, e no próximo encontro nós podemos fechar essas questões. Combinado? Então, avante. Interceptação telefônica, artigo 5º, inciso 12, combinado com a Lei 9296/96, hoje é a primeira parte do nosso encontro. Seguindo o inciso 12, como eu disse a vocês, é um dos incisos mais confusos da Constituição, do artigo 5º, porque prevê 4 sigilos constitucionais concentrados em um único inciso. O inciso 12 diz: é inviolável o sigilo da correspondência, e das comunicações telegráficas, de dados, e das comunicações telefônicas, São 4 sigilos: correspondência, comunicação telefônica, dado telefônico e comunicações telefônicas. Façam essa remissão, essa barra, para vocês não se confundirem. Essa aula que o senhor mencionou, não vimos no Periscope. E eu não sei de que aula você está falando, Patrícia, que eu mencionei tantas aulas. A última aula foi sobre a inviolabilidade domiciliar, está aí gravado, vocês podem dar uma olhada depois. Mas continuando, salvo no último caso, qual é o último caso? Sigilo da correspondência? Não. Das comunicações telegráficas? Não. Dos dados telefônicos? Também não. O último caso é das comunicações telefônicas. Nesse último caso, tem que ser por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer e para fins criminais. Essa última exceção, essa última hipótese de exceção de sigilo constitucional só pode ser relativizada com 3 requisitos: com ordem judicial, através de lei regulamentadora e para fins criminais. Os demais sigilos podem ser quebrados, relativizados com mera ordem judicial. Carta pode ser aberta com autorização de um juiz da vara de família, por exemplo. Um telegrama. O telegrama também pode ser devassado com uma mera autorização de um juiz, inclusive da vara trabalhista. Dados telefônicos, idem. Esses dados eles podem ser revelados com uma mera autorização de juiz da vara civil. Mas as comunicações telefônicas só podem ser devassadas com uma ordem judicial, com uma lei regulamentadora e somente para fins criminais. E nós temos que distinguir dados telefônicos das comunicações telefônicas. Dados telefônicos são todas as informações relativas à linha telefônica. Por exemplo, quem é o proprietário da linha X? Isso não é comunicação telefônica, isso é dado telefônico. Essa linha X ligou para quais linhas no dia tal? Isso é um dado telefônico, isso não é uma comunicação telefônica. E nós temos várias informações, repito, informações paralelas relativas à linha telefônica, que são consideradas, consequentemente, meros dados telefônicos que podem ser relativizados, que podem ser devassados através de uma mera ordem judicial. Mas as comunicações, os diálogos telefônicos, as conversas telefônicas, elas só podem ser monitoradas com aqueles 3 requisitos constitucionais. Além de ordem judicial, uma lei regulamentadora ela é necessária e somente
para fins criminais. Esse é o primeiro item que nós temos que observar. Agora, voltando na minha tela, recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu, está aí, que a agenda telefônica e histórico de chamadas não precisa de autorização judicial. Isto é, o agente policial que prender em flagrante um assaltante, por exemplo, com celular, ele, policial, ele pode acessar a agenda telefônica e histórico de chamadas, porque isso não está protegido pela privacidade constitucional do artigo 5º, inciso 12, que nós acabamos de estudar. E o Supremo decidiu isso nesse habeas corpus 91.867. Agora, a minha próxima dúvida, meus amigos, não é sobre agenda telefônica, ou seja, quem são as pessoas cadastradas no telefone dele. A minha próxima dúvida também não é do histórico de chamadas, para quem ele ligou antes de ser preso. A minha próxima dúvida é sobre as conversas de WhatsApp. Em relação às conversas de WhatsApp, o STJ também decidiu recentemente. E decidiu no sentido de que as conversas de WhatsApp são protegidas pela intimidade do autor do fato. E, portanto, elas podem ser lidas, mas somente com autorização do juiz. Pois é, o colega aqui está observando. O WhatsApp é uma comunicação. A agenda telefônica é um mero registro dos nomes e dos telefones dos seus contatos. O histórico de chamadas também é um mero registro. Agora, as conversas de WhatsApp são comunicações gravadas, são comunicações registradas no seu aparelho telefônico. E repito, portanto, o policial só pode acessar com autorização do juiz ou com consentimento do autor do fato. Se ele abre mão do seu sigilo e autoriza, consente com a lida, com a leitura das conversas, também não há nenhuma nulidade e a prova não é ilícita. A STJ decidiu isso no RHC 51.531. A agenda e histórico deveriam ser considerados dados? Seriam dados, mas não são dados privativos, não são dados que revelam uma intimidade do réu. É isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Nem todos os dados eles são protegidos constitucionalmente. Meus amigos, eu estou vendo muitas perguntas e isso atrapalha um pouco o raciocínio. Vamos deixar as dúvidas mais corriqueiras para o final? Quem tiver uma dúvida relevante, que está com bloqueio na explicação e por isso não consegue avançar para a próxima etapa, eu acho que vale a pena intervir e me perguntar. Mas se for uma coisa mais corriqueira, a gente deixa para o final, porque o meu celular está deitado. Como ele está deitado, quando vem a pergunta, eu devo ficar me concentrando aqui, me desviando da atenção. Eu não sou muito bom na tecnologia, apesar de ser oriental. Mas, como eu estava dizendo, nem todos os dados são protegidos constitucionalmente. O Supremo Tribunal Federal considera apenas os dados protegidos constitucionalmente quando revelam uma intimidade, uma privacidade do autor do fato, enquanto que a mera agenda telefônica não é um bem ou uma informação a ser protegida constitucionalmente. Antigamente as pessoas andavam com uma agenda telefônica, não existia celular, e guardavam no bolso. As pessoas eram presas pela polícia, a polícia apreendia e lia a agenda telefônica. Essa agenda telefônica hoje não está num caderninho, como era antigamente. Hoje essa agenda telefônica está no celular. E a agenda telefônica não revela nenhum dado íntimo privado desse autor do fato. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal dispensa autorização judicial, ao contrário das conversas via WhatsApp, que são comunicações. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas a Lei 12.850 de 2013, e eu vou colocar na tela para vocês, que é a Lei da Organização
criminosa, ela recentemente, inclusive, permitiu um acesso direto pela polícia e pelo Ministério Público dos dados cadastrais. E-mail também? E-mail é conversa, é comunicação, somente com autorização judicial. Mas voltando aqui ao assunto, se não me perco. Recentemente, a Lei 12.850 de 2013 garantiu um acesso direto pela polícia e pelo Ministério Público, isto é, sem intermediação do judiciário, de dados cadastrais. Eu vou colocar na tela, é o artigo 15. O artigo 15 diz: o delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado. E dados cadastrais são qualificação pessoal, a sua filiação e o seu endereço. São dados. Concordam comigo? Dados cadastrais são dados, mas não são protegidos constitucionalmente através da via judicial, porque não são dados íntimos, não são dados privados, não revelam nenhuma preferência política, religiosa, orientação sexual. Portanto, esses dados meramente cadastrais, a polícia e o Ministério Público podem acessá-los sem autorização judicial. É o mesmo raciocínio para a agenda telefônica e o histórico de chamadas, como nós acabamos de ver. Ou seja, como eu disse no início da aula, eu não tenho a pretensão de exaurir o tema, não tenho também o objetivo de ser o dono da verdade, porque as leis estão mudando, a jurisprudência também vem mudando. Antigamente a gente não tinha uma lei que garantia, que assegurava acesso a dados cadastrais sem autorização judicial. Hoje nós temos uma nova lei. Antigamente o Supremo Tribunal Federal exigia autorização judicial para acessar o telefone do autor do fato. Hoje o Supremo diz, para acessar o telefone especificamente na agenda e no histórico, não precisa. Quer dizer, como eu disse, né, existe uma evolução em curso sobre essas matérias, tanto na legislação quanto na jurisprudência. Estamos navegando em águas realmente caudorosas, estamos andando em areia movediça. É difícil afirmar com certeza absoluta sobre essa matéria quando a nossa legislação e a nossa jurisprudência vem se modificando. Beleza? Agora podemos avançar. Vou colocar de novo na tela. Bom, como eu disse, eu dividi o programa em duas partes. Hoje nós vamos ver o conceito de interceptação telefônica, a diferença entre interceptação, escuta e gravação, a natureza jurídica, os requisitos, a prova emprestada à interceptação em outro processo e a interceptação durante o monitoramento telefônico de um outro crime ou de uma outra pessoa. No próximo encontro, parte 2, nós terminamos com o momento em que se pode haver a interceptação, quem tem a legitimidade para requerer. No item 9, o prazo da interceptação. Item 10, a escuta e gravação ambiental. Nós primeiro vamos focar em interceptação telefônica e no próximo encontro a gravação ambiental, para depois analisar a possibilidade ou não da gravação ambiental entre a autoridade policial e o preso. Finalmente, estudaremos o recurso no caso de indeferimento. Avançando. Bom, interceptação telefônica, como eu disse, está lá no artigo 5º, inciso 12 da Constituição. E o artigo 5º, inciso 12, vocês se lembram, diz que, nesse último caso de interceptação telefônica, somente por ordem judicial, com uma lei regulamentadora e para fins criminais. Essa lei regulamentadora só veio em 1996. Para quem chegou atrasado, por favor, abra a Lei 9.296 de 96, a Lei 9296 de 96. Essa lei, ela só regulamenta, só trata da interceptação telefônica, que é diferente da escuta telefônica, que é diferente da gravação telefônica. Interceptação telefônica tem o seguinte conceito. Interceptação telefônica é o monitoramento telefônico por terceiros, uma terceira pessoa, sem o conhecimento dos interlocutores.
Exemplo, dois traficantes conversam entre si sendo monitorados pela polícia, ou seja, sem o conhecimento dos interlocutores. Isso é uma interceptação telefônica. E, por sinal, o Supremo Tribunal Federal decidiu que até a interceptação de uma conversa telefônica através de viva voz é uma interceptação telefônica e, portanto, necessita de prévia ordem judicial. Nesse caso que está apresentado para vocês, o agente policial prendeu em flagrante um suspeito de tráfico de drogas e o telefone dele tocou. E o agente policial pediu para ele atender o telefone, pediu não, mandou ele atender o telefone e colocar no porta-voz, no viva voz. E pediu para que, ordenou que esse traficante, esse preso, simulasse uma conversa para encontrar o restante das drogas e do armamento. Esse policial estava ouvindo uma conversa telefônica. Ele era um terceiro, ouvindo a conversa sem o conhecimento e sem consentimento espontâneo dos interlocutores. Isso caracterizou uma interceptação telefônica. E, portanto, se é uma interceptação telefônica, seja através de linha telefônica, seja através de viva voz, como é o caso concreto, precisa de autorização judicial nas hipóteses de uma lei regulamentadora para fins criminais. Como não houve nesse caso, o Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça anulou essa interceptação ouvida pelo policial através do viva voz e também anulou a apreensão do restante das drogas e do armamento. E isso foi decidido, vou colocar na tela, no recurso especial 1.630.097. Está aí. Mas, como eu disse, seguindo o nosso roteiro, existe uma diferença entre interceptação, escuta e gravação telefônica, sendo que a Lei 9296 só regulamenta a interceptação. A escuta telefônica é quando um terceiro monitora a conversa de duas pessoas, mas com o conhecimento de uma delas. Ao contrário da interceptação, quando não há o conhecimento dos interlocutores, na escuta telefônica, o terceiro monitora a conversa, mas uma das pessoas monitoradas tem o conhecimento e autoriza, e consente com esse monitoramento. Um exemplo clássico das delegacia anti-sequestro. Então nós temos uma conversa entre o sequestrador e a família do sequestrado, e a polícia está monitorando com o consentimento e ciência da família do sequestrado. Isso não é uma interceptação, isso é uma escuta telefônica, porque a polícia, um terceiro, está monitorando a conversa entre o sequestrador e a família, mas com o conhecimento e autorização da família do sequestrado. Isso não está regulamentado pela Lei 9296 de 96. E qual é a regra constitucional? Qual é a regra jurisprudencial? Como é uma conversa, em regra, exige-se autorização judicial para se monitorar através de uma conversa, escuta telefônica. Por quê? Porque existe o direito à intimidade, direito à privacidade de diálogos telefônicos, do artigo 5º, inciso 10. Essa é a regra. Mas nós temos uma exceção. Por sinal, o exemplo que eu dei se encaixa na exceção e não na regra. E a exceção é essa, é a investida criminosa. Se houver a investida criminosa por parte de um dos interlocutores, pode haver uma escuta telefônica pelo terceiro sem mandado judicial, sem autorização do juiz. Por quê? O Supremo Tribunal Federal entendeu que, nesse caso, haveria uma investida criminosa por parte dos sequestradores contra a família do sequestrado e o agente policial, que é o terceiro que monitora, estaria atuando em legítima defesa de terceiro. E legítima defesa, todos sabem, é uma excludente de ilicitude. Repetindo,
Se um dos interlocutores está fazendo uma investida criminosa contra outro interlocutor, o sequestrador contra a família do sequestrado, esse terceiro que está monitorando, mesmo sem autorização judicial, ele está amparado por uma excludente de ilicitude, que é a legítima defesa, do artigo 25 do Código Penal. E como a legítima defesa exclui a ilicitude, essa prova de ilícita passa a ser uma prova lícita, uma prova admissível. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, diz nesse acórdão que está na tela de vocês, que se não pudesse ser usada a escuta telefônica, esse policial, ele serviria como testemunha, porque ele ouviu a conversa, ele presenciou, ele testemunhou uma conversa. Ele seria rolado como uma testemunha para falar sobre essa conversa, sobre esse diálogo entre o sequestrador e a família sequestrada. E até para dar idoneidade a esse testemunho do policial, essa prova tem que ser apresentada. E essa prova, mesmo sem autorização judicial, ela é admissível por causa dessa excludente de ilicitude. Entenderam? Voltando. Agora, uma outra questão interessante é o consentimento superveniente do interlocutor. Por quê? Porque se a escuta começa como uma interceptação, o monitoramento telefônico por terceiro sem conhecimento dos dois interlocutores, o que acontece se depois da interceptação um dos interlocutores toma conhecimento de que foi monitorado e autoriza esse monitoramento de forma retroativa? Vou dar um exemplo. O agente policial, sem conhecimento da família do sequestrado, resolve monitorar as conversas entre a família do sequestrado e os sequestradores. Então isso é uma interceptação, porque não há conhecimento nem consentimento de todos os interlocutores. E com isso descobre onde está o sequestrador, salva o sequestrado e prende o sequestrador. Mas isso é uma prova ilícita, porque a interceptação telefônica necessita, como nós vimos, de autorização judicial, uma lei regulamentadora para fins criminais. Mas a família do sequestrado, posteriormente, dá o consentimento, uma autorização retroativa. Olha, quando eu fui monitorado, eu não sabia, mas agora que eu tomei conhecimento, eu estou autorizando esse monitoramento de forma retroativa. Ou seja, esse consentimento superveniente posterior à interceptação muda uma interceptação para uma escuta telefônica, salvando a licitude da prova, admitindo uma prova que inicialmente era ilícita, porque era uma interceptação sem mandado judicial, mas agora passa a ser uma escuta, que nessa hipótese, como há uma investida criminosa, não precisa de um mandado judicial. A colega já respondeu. Exatamente isso que o STJ decidiu. Não valida. A posterior concordância de um dos interlocutores, e no meu exemplo seria a família do sequestrado, não transforma a interceptação em uma escuta válida. Não muda a natureza ilícita inicial daquela interceptação. Habeas corpus 161.053. Bom, falei sobre a escuta telefônica, diferenciei da interceptação. Agora eu vou falar o que é uma gravação telefônica. Gravação telefônica é quando um dos interlocutores monitora a sua própria conversa, sem conhecimento do outro. E, de novo, via de regra, necessita de mandado judicial em razão do direito de intimidade ou de privacidade daquela conversa que está no artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Agora, de novo, com a mesma lógica da escuta telefônica, o Supremo também admite uma gravação telefônica sem autorização judicial de modo excepcional. Quando? Quando houver também uma investida criminosa. Então, a escuta se diferencia da gravação, porque a escuta é um terceiro monitorando a conversa com conhecimento de um interlocutor, enquanto que na gravação, o próprio interlocutor ele monitora a conversa sem a ciência do outro. Exemplo, ligam para a sua casa, aquele golpe do falso sequestro. Olha, estamos sequestrando seu filho. E você começa, então, a monitorar.
Você fez uma interceptação? Não. Você fez uma escuta? Não. Você fez uma gravação telefônica. E aí você começa a monitorar. E depois você usa essa gravação contra esse réu. Esse réu pode alegar ilicitude da prova, dessa gravação, porque não houve autorização judicial. Como nós vimos anteriormente, também na escuta, como existe uma investida criminosa por parte desse presidiário que está praticando um crime de extorsão, o golpe do falso sequestro, você está se defendendo contra essa investida criminosa. Aqui não é nem caso de legítima defesa de terceiro, como é o caso da escuta. Aqui é a hipótese de legítima defesa própria. Você está se defendendo, que está também no artigo 25. E, consequentemente, essa prova, mesmo sem autorização judicial, também é uma prova lícita, uma prova admissível. É a mesma lógica, é o mesmo raciocínio. Entenderam? Só que na gravação telefônica nós temos uma observação a mais, porque o Supremo Tribunal Federal também decidiu que mesmo se não houver uma investida criminosa, pode haver uma gravação telefônica para fins de provas, para fins de comprovação do conteúdo de conversa que eventualmente pode ser negado por esse outro interlocutor. E isso foi decidido pelo Supremo, anotem, no recurso extraordinário 402.035. Ou seja, esse interlocutor que grava a sua conversa sem conhecimento do outro, ele está no exercício regular do direito, porque ele tem o direito de comprovar o conteúdo de uma conversa que pode ter sido negado pelo outro interlocutor. Ou seja, ele faz parte do diálogo e ele quer comprovar a existência do diálogo. Para comprovar, ele grava essa conversa telefônica. E ele pode, eventualmente, usar essa gravação como meio de prova. Ele está, repito, no exercício regular do direito, que também é uma excludente de ilicitude, especificamente no artigo 23, inciso 3, do Código Penal. Artigo 23, inciso 3. Então, essas são as duas possibilidades de gravação telefônica sem consentimento do outro interlocutor. Primeira hipótese, quando houver uma investida criminosa. Na segunda hipótese, mesmo sem investida criminosa, no exercício regular do direito para comprovação do conteúdo de uma conversa. Avançando. Qual é a natureza jurídica da interceptação telefônica? A interceptação telefônica, segundo a nossa doutrina, é uma fonte de prova. Ou seja, a fonte de prova é da onde vem a prova. Porque a prova em si não é a interceptação telefônica, não é a gravação do diálogo telefônico, mas sim a sua transcrição, a sua degravação. E aí, com aquelas conversas sendo degravadas, transcritas, essa prova ela vai ser caracterizada como prova documental. Como eu disse, nós estamos estudando a lei da interceptação telefônica, Lei 9296. E diz lá no artigo 612, parágrafo 1º, que no caso de a diligência possibilitar a gravação de uma comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição. A transcrição que é a prova. Aliás, uma prova documental. Observação. Observação. Às vezes, um réu ele tem a sua conversa interceptada e gravada num diálogo comprometedor. E ele, na maior cara de pau do mundo, nega que a voz seja dele. Quando houver fundadas suspeitas de que a voz possa não ser do réu, existe uma perícia fonoaudióloga para comprovar se aquela voz gravada pertence ao réu. E a gente aplica, por analogia, o Código de Processo Civil. Eu acho que não custa nada fazer uma remissão do artigo 612, parágrafo 1º da Lei 9296, para o novo artigo 422, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil, que diz que fotografia ou qualquer outro documento extraído da rede mundial, se impugnadas, quer dizer, se contestadas a autoria, deve ser realizada uma perícia.
É claro que você, juiz, só determina a perícia fonoaudióloga se houver fundadas dúvidas se a voz pertence ou não a esse réu. O que eu quero dizer é, se a linha telefônica está em nome daquele réu, se nos diálogos o réu diz, alô, aqui é o Serginho, mamãe, aqui é o Serginho, não há nenhuma dúvida que a voz pertence ao Serginho. Então, por mais que ele negue que aquela voz gravada seja a dele, você, juiz, não precisa determinar a perícia. Essa perícia, repito, do novo artigo 422 do CPC, só é determinante se houver fundadas dúvidas de que a voz gravada pertence ao réu. Se existem outros meios de provas que indiquem que aquela voz era realmente do réu, essa perícia não é obrigatória, essa perícia, ela, pelo contrário, ela é desnecessária. Beleza? Continuando, quais são os requisitos da interceptação telefônica? São 3 requisitos que estão no artigo 2º da Lei 9296. E engraçado porque a Lei 9296, no seu artigo 2º, estabelece requisitos a contrário senso. Vejam, o artigo 2º começa com não será admitida a interceptação. Quando? 1. Não houver indícios de autoria da infração penal. Quer dizer, se houver indícios, pode haver a interceptação. 2. Quando a prova puder ser feita por outros meios. Se a prova puder ser feita por outros meios, não será admitida a interceptação. Então você só admite quando não houver outros meios para se provar o fato. E 3. Não será admitida se o fato investigado for punido com detenção. Portanto, você só pode autorizar a admitir a interceptação se o crime não for punido com detenção. E só sobra qual crime? Quais crimes? Os punidos com reclusão. Então, esses são os 3 requisitos negativos. Fazendo uma interpretação a contrário senso, eu posso dizer, então, que para ser autorizada a interceptação, tem que haver prévios indícios de autoria. Para autorizar a interceptação deve ser a única prova, porque se houver outros meios disponíveis, a interceptação não será admitida. E, finalmente, só cabe interceptação se o crime for punido com reclusão. Entenderam? Repetindo, os 3 requisitos são esses. O juiz só autoriza a interceptação se o delegado demonstrar indícios prévios de autoria, se o delegado demonstrar que a interceptação é a única forma de se comprovar aquele crime em questão, não há outros meios disponíveis, e também o delegado deve demonstrar que o crime investigado e que deve ser investigado via interceptação é apenado com reclusão. E aí vem algumas observações com base nesses requisitos. Primeira dúvida: interceptação de prospecção é cabível? Isso já caiu na prova do Ministério Público Federal. Cabe interceptação de prospecção? Não sei nem o que é prospecção, Sauei. Prospectar é diferente de retrospecto. Retrospecto é para trás. Prospecto ou prospectar é para frente. Ou seja, interceptação de prospecção é quando você não tem provas de um crime, mas você acha que um crime pode ser cometido, então você intercepta o suspeito para ver se algum crime vai ser cometido. Ou seja, é uma interceptação para prospectar, para o futuro. Você não tem um crime prévio, você não tem indícios de autoria anteriores de um crime. E é óbvio que não pode, porque o artigo 2º, inciso 1, exige que para se iniciar uma interceptação, um crime deve ser cometido e já há indícios de autoria daquele crime na pessoa do suspeito, quando isso for possível. Por isso que a resposta é negativa. Não cabe interceptação
de prospecção, ou seja, para descobrir crimes futuros de uma pessoa suspeita. Só cabe interceptação telefônica, uma interceptação retrospectiva, para investigar crimes já praticados anteriormente. Artigo 2º, inciso 1. Segunda dúvida. Última ratio. Como assim última ratio? Nós vimos. Não pode haver interceptação se a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Portanto, a interceptação telefônica deve ser o único meio de prova possível para se continuar investigando aquele crime. Porque se eu posso provar esse crime através de uma prova testemunhal, se eu posso provar esse crime através de filmagens, eu não posso interceptar as conversas telefônicas do suspeito. A interceptação telefônica, ela sempre é a última ratio. É a última medida possível. Deve haver uma demonstração por parte da autoridade policial que todas as provas já praticadas foram exauridas e não se conseguiu descobrir se comprovar o crime e a autoria. Portanto, só sobra a última hipótese de interceptar o telefone do suspeito. Repito, em outras palavras, se houver outras provas possíveis, a interceptação telefônica ela deve ser descartada. Ela é a última ratio, é a última hipótese, quando não há nenhum outro meio de prova para se comprovar a autoria do crime. Seja porque todas as provas já foram produzidas sem se chegar a uma autoria comprovada, seja porque as demais provas são impossíveis de serem praticadas no caso concreto. Por isso que a interceptação telefônica ela é chamada de prova de última ratio. E a outra observação, terminologia usada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo chama de crimes que admitem interceptação telefônica como crimes de catálogo. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, porque são aqueles crimes que a lei apenas admite a interceptação quando punidos com reclusão. Portanto, existe um catálogo legal de espécie de crimes que será admitida a interceptação. E o catálogo legal é de crime punido com reclusão, ou como o Supremo prefere, crimes de catálogo, porque são crimes catalogados legalmente, passíveis dessa prova. O Supremo usou pela primeira vez essa expressão nesse habeas corpus 100.524. Bom, claro que uma das grandes dúvidas é prova emprestada em outro processo. Prova emprestada em outro processo. Nós estamos investigando um homicídio, uma tentativa de homicídio, no inquérito policial, um juiz criminal autorizou, porque, repito, já existia indício de autoria contra esse suspeito, todas as provas já tinham sido produzidas e nenhuma chegou a comprovar cabalmente a participação do suspeito, e homicídio é punido reclusão. Preenchidos os 3 requisitos legais, o juiz criminal autorizou a interceptação. O réu, inclusive, confessa que ele mandou matar a ex-esposa, só que não conseguiu, uma tentativa de homicídio. A minha dúvida é, a gente pode copiar a transcrição desse diálogo e usar na ação de divórcio, na vara de família? Eu posso usar essa interceptação telefônica em um processo criminal e em um outro processo, um processo da vara de família, ou talvez em outro processo criminal que não esteja apurando essa tentativa de homicídio? E o Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu que sim, desde que haja autorização judicial, e essa decisão o Supremo chama de decisão de compartilhamento de prova. Então, a interceptação telefônica ela pode ser usada sim em outro processo.
a título de prova emprestada, desde que haja uma autorização judicial de compartilhamento de provas. E isso foi decidido pelo Supremo no habeas corpus 128.102, HC 128102. E agora a minha dúvida é a interceptação de outro crime durante o monitoramento. Porque às vezes nós estamos investigando um crime de tráfico de drogas, preenchidos os requisitos legais, estamos monitorando a conversa entre dois traficantes, e durante a conversa os traficantes dizem, além de estarmos vendendo drogas, você se lembra que na semana passada nós também matamos o nosso concorrente? Quer dizer, durante a interceptação do crime de tráfico, também conseguimos obter provas de um crime de homicídio, que a gente não estava investigando inicialmente. A interceptação telefônica do tráfico pode ser usada em relação ao homicídio, que não estava sendo, repito, apurado nesse inquérito? Houve uma evolução na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O colega aqui até mencionou. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal admite a validade dessa interceptação como prova de outro crime, que não estava sendo alvo inicial da interceptação. É chamada a prova do crime achado, ou teoria do encontro fortuito, ou a teoria do encontro casual, ou como está aí, teoria da serendipidade, que o colega acabou de citar. E nós vimos, inclusive, no nosso último encontro do Periscope, teoria da serendipidade ou da aleatoriedade. Serendipidade é aleatório. Vou colocar na tela. Ou seja, cabe sim interceptação telefônica como prova válida de outro crime que não era alvo inicial da investigação. É chamada prova de um crime achado, que não necessita nem de conexão entre eles, porque às vezes esse homicídio não tem nada a ver com a droga. Aliás, esse outro crime pode ser nem de homicídio. Quer dizer, estamos interceptando a conversa entre traficantes e eles mencionam um crime de ameaça. E ameaça é punido com detenção. Mas, como eu disse, o Supremo acabou de decidir qualquer crime pescado durante a interceptação, qualquer crime achado ou encontrado fortuitamente, casualmente, servirá como prova válida. É chamada teoria da serendipidade. E o Supremo decidiu isso no habeas corpus 129.678, no ano passado, em 2017. E houve, portanto, como eu disse, uma evolução da jurisprudência, porque no último encontro até chegamos a debater superficialmente sobre esse assunto. Antigamente, o Supremo admitia a prova de um crime achado que não era alvo inicial da interceptação, desde que esse novo crime tivesse relação com um crime interceptado, tivesse conexão. Era chamada serendipidade de primeiro grau. Tinha que haver uma proximidade entre o crime alvo da interceptação e aquele crime que foi achado fortuitamente durante o monitoramento. Tinha que haver essa conexão nos termos do artigo 76 do CPP. Era chamada serendipidade de primeiro grau. Só que vocês acabaram de ver que hoje o Supremo ele admite a validade dessa prova, mesmo se não houver uma relação entre o crime achado e o crime interceptado. Nós evoluímos para a chamada serendipidade desse segundo grau. Serendipidade de primeiro grau é quando o crime é achado fortuitamente, aleatoriamente, tem relação com o crime inicial, alvo. Serendipidade de segundo grau é uma serendipidade mais afastada, que não necessita da conexão. E são dois argumentos dessa nova jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O importante é que a interceptação tenha sido autorizada pelo juiz preenchendo os requisitos legais do artigo 2º. Era o único meio de prova disponível? Havia indícios prévios de autoria? O crime-alvo era punido com reclusão? Sim.
Se o juiz autorizou, todo o sigilo telefônico do autor do fato, ele foi relativizado. Portanto, todas as conversas dele serão devassadas. Até por, inclusive, de crimes punidos com detenção, inclusive crimes que não tenham relação com o crime inicial. Por quê? Porque conexão, é o segundo argumento, a conexão entre esses crimes não é um prévio requisito legal para a validade da interceptação telefônica para o segundo crime. Se já há uma interceptação autorizada pelo juiz, não há de se falar em sigilo, porque o sigilo já foi quebrado. E, portanto, todo crime encontrado nessas conversas, nesses diálogos, todos esses crimes, as provas serão validadas, mesmo se não houver conexão. Até porque a lei não diz isso. A lei não diz, não exige conexão como pré-requisito para a validade da teoria da serendipidade. A lei não diz, pode haver interceptação e que será válida para crimes conexos. Não, pode haver interceptação e essa interceptação será válida para qualquer crime achado fortuitamente. Por quê? O sigilo que existia, ele foi relativizado com uma autorização de um juiz preenchido os requisitos legais. Portanto, a partir de agora, ele não tem mais privacidade nas suas conversas. E qualquer crime que ele comentar, mesmo que o crime não tenha sido alvo inicial da interceptação, a interceptação será válida como prova para esse novo crime. Seja ele punido com detenção, seja ele sem conexão com o crime original. É a chamada teoria da serendipidade com a evolução do primeiro para o segundo grau. Entenderam? É a novíssima jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como eu disse, de 2017. Vou colocar de novo na... Prescinde de conexão. Habeas corpus 129.678 de 2017. Serendipidade de segundo grau. Agora, outras questões também são interessantes. E eu coloquei aí observações. Primeira observação. E interceptação de outras pessoas? Porque eu não sei dizer quem foi o ministro relator. Se foi Alexandre de Moraes. Provavelmente sim, porque foi da primeira turma e ele é da primeira turma. Mas, voltando, observações. Interceptação de outras pessoas, porque eu estava discutindo a interceptação de outros crimes, né? Interceptação de outras pessoas. Estou investigando A e A acaba comprometendo B, que eu não estava nem suspeitando. Pior, eu estava investigando o telefone de A, B usou o telefone de A e confessou um crime. Quer dizer, a interceptação ela é válida em relação a outras pessoas que não eram alvos iniciais do monitoramento? Questão interessante, não é? Porque em relação a outro crime, isso é muito debatido na doutrina e na jurisprudência. E acabamos de ver. Outros crimes que forem achados fortuitamente podem ser investigados e a prova pode ser usada. A teoria da serendipidade, segundo grau. Agora, em relação a outras pessoas, quer dizer, eu estou monitorando A e o A diz, não só eu cometi crime, mas ninguém sabe, B foi meu comparsa. Eu posso usar a interceptação contra B? Segunda hipótese, eu estou investigando o telefone de A e a esposa de A B, pega o telefone e confessa um crime. Eu posso usar a interceptação contra a esposa do alvo inicial? Pasmem vocês, o Supremo Tribunal Federal decidiu que sim. E o caso foi muito interessante, porque uma pessoa tinha sido presa em flagrante e na agenda telefônica estava lá, chefe. Ele tinha sido preso por tráfico de drogas. Estava lá na agenda, chefe, e tinha o número do telefone. A polícia pesquisou o telefone dessa pessoa que se intitulava chefe do traficante. E a linha telefônica estava em nome de uma mulher, Rosângela, por exemplo, Rosângela. E aí
Houve, então, uma interceptação telefônica em relação à linha de Rosângela. Só que quem usava a linha telefônica não era Rosângela, era o marido da Rosângela. O chefe do preso não era Rosângela, era o marido da Rosângela. E ele usava a linha para vender drogas. Ou seja, quem estava sendo inicialmente monitorado? Rosângela, não o marido dela. Só que depois descobriu-se que a linha estava cadastrada em nome de Rosângela, mas não era usada por Rosângela, mas sim pelo seu marido, para fins de tráfico de drogas. A interceptação ela foi admitida contra o marido de Rosângela, que não era alvo inicial da interceptação. O Supremo Tribunal Federal decidiu que sim. Decidiu isso nesse habeas corpus. 78.098, 78098. Por quê? Justificativo do Supremo Tribunal Federal. A investigação e a interceptação têm como objetivo investigar e descobrir o verdadeiro autor do crime. E no caso, o verdadeiro autor do crime não era Rosângela, titular da linha, mas sim a real pessoa usuária da linha, que no caso era o marido dela. E, portanto, a prova descobriu quem era o verdadeiro autor do crime e a prova foi usada contra o verdadeiro autor do crime. Bom, segunda observação. A autoridade com prerrogativa de função captada durante a interceptação. Aconteceu, né? Monitorando a linha do ex-presidente Lula, houve uma conversa com a antiga presidente Dilma Rousseff. Quer dizer, uma pessoa com autoridade com prerrogativa de função, ela foi captada no meio de uma interceptação telefônica. Aconteceu, inclusive, não sei se você se lembra, com um ex-senador, Demóstenes Torres. A polícia estava investigando interceptando a linha do bicheiro, Carlinhos Cachoeira, e conseguiu captar uma conversa, um diálogo com um senador da República. Você, juiz, quando toma conhecimento de que uma autoridade com foro por prerrogativa de função foi captada numa interceptação telefônica de um suspeito sem foro especial, você remete imediatamente o processo ao tribunal competente? Ou seja, no caso do Demóstenes, você, juiz de primeira instância, que estava interceptando a conversa telefônica do Carlinhos Cachoeira, o bicheiro, diante da conversa com o senador da República, você deve remeter os autos ao Supremo Tribunal Federal? E o STJ já decidiu. Não. A simples conversa entre o alvo e uma autoridade com foro prerrogativa de função não leva à remessa automática e obrigatória ao tribunal competente. Deve-se analisar antes se a conversa ela é criminosa ou não. Porque, às vezes, um senador da República liga para o bicheiro para perguntar como a sua esposa vai. Não tem nenhuma conversa comprometedora. Não é simples conversa de um agente com foro especial que determina a remessa do processo ao tribunal competente. O STJ decidiu que, antes disso, cabe ao juiz analisar se essa conversa captada com essa autoridade é uma conversa comprometedora e criminosa. Tem que haver, portanto, repito, indícios de possível envolvimento desse detentor de prerrogativa de foro com prática de crimes, para então o juiz declinar da sua competência e remeter o processo ao tribunal. Isso foi decidido no habeas corpus 307.152. Portanto, não seja um juizinho apressado, precipitado. Finalmente, uma questão também palpitante, que nunca vi na doutrina e jurisprudência brasileira. Telefone que não foi desligado. Telefone que não foi desligado. É porque isso eu fui só pesquisar e descobrir quando eu li o livro do Klaus Roxin, que é um doutrinador alemão. Eu não li em alemão, obviamente. Eu li na tradução em espanhol pelo Munhoz Conde, que traduziu o livro das gravações ambientais e domiciliares. E
o Munhoz Conde, traduzindo o livro do Klaus Roxin, ele diz que Klaus Roxin pesquisou no Tribunal Constitucional alemão um caso muito interessante. Havia uma interceptação telefônica, só para a gente raciocinar, né? Como eu disse, eu nunca vi na jurisprudência brasileira. Havia uma interceptação telefônica autorizada por um juiz alemão e estava se monitorando a conversa de um traficante, o traficante, dialogando com seu comparsa, não revelou nada de comprometedor, nada. E ele desliga, ele diz, olha, ele se despede, né? Ele diz, olha, então um abraço, vou desligar. E aperta o botão, só que apertou o botão errado do celular. Ou seja, ele não desligou o telefone, ele se despediu, mas não desligou efetivamente o celular e deixou o celular na mesa. Nisso que ele deixou o celular na mesa, outro comparsa chegou no local e eles começaram a discutir, conversar. E acabaram admitindo o crime. Olha, lembra aquele dia que a gente foi lá e matou fulano? Lembra aquele dia que a gente vendeu drogas? E a prova, ela foi admitida ou não pelo Tribunal Constitucional Alemão? Porque você, juiz, autorizou uma interceptação telefônica entre diálogos via linha telefônica, via duas linhas telefônicas. E no caso, como um interlocutor desligou e o outro não desligou porque apertou o botão errado, você já não estava captando conversas telefônicas. Você estava captando uma conversa ambiental. Ali o telefone, não sei se vocês perceberam, ele não estava sendo usado como telefone, estava sendo usado como gravador. Porque como telefone é um aparelho ligando para o outro. E nesse exemplo, um aparelho tinha desligado, o outro descuidadosamente não foi desligado. Portanto, a polícia continuava ouvindo o som ambiente. E vocês já perceberam pela conclusão, pela linha de raciocínio, que o Tribunal Constitucional alemão considerou a prova ilícita. Mestre, seu áudio está baixo. Melhorou agora? Teste, 1, 2, 3, teste, 1, 2, 3. Eu preciso repetir essa última observação, essa última colocação do Tribunal Constitucional Alemão. Quer que eu repita? Não? Então, beleza. Então vocês perceberam que, pela linha de raciocínio, o tribunal alemão concluiu pela ilicitude da prova. O que o policial alemão tinha do juiz alemão era uma autorização para captar conversas entre duas linhas telefônicas. No caso, se o telefone não foi desligado por descuido do interlocutor, ali já não era um aparelho de telefone, mas um aparelho gravador, que estava monitorando uma conversa entre duas pessoas no telefone ou monitorando uma conversa em um ambiente entre duas pessoas. Ali era uma gravação ambiental e o juiz não tinha autorizado e a polícia não tinha autorização. Toda aquela prova ela foi descartada, repito, pelo Tribunal Constitucional Alemão. E foi só a título de curiosidade, como eu disse, nunca tinha visto aqui no Brasil, mas eu tenho uma grande curiosidade pela jurisprudência estrangeira, li esse livro do Roxin, traduzido pelo Munhoz Conde, e achei o caso interessante, trouxe para a gente, até para a gente raciocinar, que esse tema, como eu disse no início desse encontro, não é um tema simples, é um tema complexo. Os fatos são mais complexos e mais intrigantes do que a teoria. É fácil a gente teorizar, mas no dia a dia os fatos acabam revelando coisas que a teoria não consegue captar. Quem imaginar que o traficante se despediu do telefone, mas apertou o botão errado? Isso aconteceu. E aí a polícia conseguiu ouvir toda a confissão dele através desse telefone que não foi desligado. A polícia conseguiu ouvir, mas o tribunal descartou a prova. Bom, vamos parar por aqui, como eu disse. Difícil ocorrer no Brasil, com o operador que nós temos, possivelmente. Mas, como eu estava dizendo, a gente dividiu esse tema, interceptação telefônica, em duas partes. Eu encerrei a primeira parte, são 10h50. Se eu não encerrar, minha esposa pede divórcio.
E a gente termina essa matéria, interceptação telefônica, no nosso próximo encontro. Então, interceptação telefônica, continuação, artigo 5º, inciso 12, segunda parte, no dia 19 de junho. Não é na semana que vem, dia 12, porque é dia dos namorados. Se eu fizer uma live aqui, com certeza, não é nem dúvida, eu terei um divórcio na minha mesa no dia seguinte. Mas, bom, vamos agendar então o nosso próximo encontro, para o dia 19, para terminar a interceptação telefônica. Vamos também tirar qualquer dúvida e continuar conversando aqui pelos próximos 5 minutos. Vamos ver se a gente vê coisas novas ou consegue tirar alguma dúvida de vocês. E se vocês gostaram, por favor, eu sempre digo isso, faço meu jabá, convidem, chamem outras pessoas. Inclusive eu tenho Instagram, né? De vez em quando eu posto notícias mais rápidas, sem a necessidade de fazer uma live, eu posto lá no Instagram. É só me seguir lá, salvei lá Instagram. Instagram, salvei lá também. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Matéria interessante, né? Bem palpitante. Posso, então, me despedir de vocês? Sem dúvidas? Então, vamos lá, hein? Vou terminar, então, a nossa live. Não sei se é ótima explicação, não, mas eu tento. Eu tento. E eu disse, inclusive, na primeira e segunda live, eu acho, na minha opinião, o segredo... Obrigado de novo, Vinícius. O grande segredo de um bom professor é simplificar o que é complexo, né? Ele tem que ter essa didática de fazer a matéria ser compreensível para o aluno. Eu, quando era aluno, eu tinha essa dificuldade tremenda. Eu via um professor que percebia-se que ele tinha um grande conteúdo teórico, mas ele não sabia passar, não tinha didática. E eu jurei para mim mesmo que quando eu fosse professor, eu poderia não ser o melhor professor, com maior conteúdo, com maior preparo teórico, mas eu seria o mais claro possível. Então esse é o meu objetivo. Esse é o meu objetivo. Então, embora o conteúdo não seja o melhor conteúdo do mundo, acho que eu consegui expor de uma forma bem simples, direta, objetiva e lógica. Faz uma live sobre júri. Carol, eu propus isso no primeiro encontro, segui um roteiro, segui a ordem cronológica e sistemática do processo penal. Não sei se você vem acompanhando as minhas últimas lives, Carol, mas eu comecei falando sobre jurisdição, sistema processual, estou em princípios constitucionais. Na última live foi um princípio constitucional da inviolabilidade, agora é o segundo princípio constitucional do sigilo das conversas telefônicas. E eu não sei como fazer isso, né? Eu tinha uma proposta inicial, mas se o pessoal aqui quiser mudar essa proposta, eu posso fazer isso. Quer dizer, avançar e ir para o júri, por exemplo. É porque júri, na cronologia da sistemática de processo penal, é no final, né? É no final, porque a gente começa falando sobre jurisdição, normalmente é assim em aula, né? E nos livros, jurisdição, começa falando depois de princípios constitucionais, depois inquérito policial, depois de inquérito policial falamos sobre competência, é assim que está nos livros. E depois de competência, sai cronograma, eu pensei nisso. Depois de competência, normalmente se fala sobre ação penal, depois de ação penal, sobre provas, depois de provas, sobre prisão, depois de prisão, liberdade, e só depois de liberdade provisória que a gente começa a avançar em procedimentos. Aí é procedimento comum ordinário, o procedimento comum sumário, o procedimento comum sumaríssimo da Lei 9.099 e os procedimentos especiais, como o do júri. E depois que a gente encerra procedimentos, a gente finaliza o processo penal com recursos. Essa é uma ordem didática cronológica do processo penal. Essa foi a minha proposta inicial. Porque, como eu disse, não basta o professor ter conteúdo, preparo teórico. Tem que ser numa ordem lógica para vocês encadearem o raciocínio, para vocês entenderem a matéria. A matéria ela é exposta dessa forma e não é à toa. Né? Os livros fazem isso porque é a melhor forma de se passar a matéria. Mas eu não sei, eu não conheço o meu público. Eu não estou conhecendo o meu público. Vocês me conhecem, mas eu não os conheço. De repente tem gente aí, Sauê, eu já sou formado, já fiz cursos de processo penal, só me interessa temas polêmicos. Então, inquérito policial, por exemplo, não é um tema polêmico para mim, não me interessa. É difícil agradar a todos, Carol. Espero que você me compreenda. Mas, claro, se todo mundo pedir
para acabar com esse método cronológico, sistemático, a gente pula e vai direto para os temas polêmicos. Né? O Guto já quer só temas polêmicos, provavelmente já é formado, já fez algum curso, né, Guto? E aí deve estar um pouco impaciente de ver o beabá. Mas posso dizer uma coisa para você, Guto? Como eu disse também no início das minhas primeiras lives, eu fui concursando. Eu fiz 3 concursos na minha vida, passei nos 3. E só existe um método de sucesso para você ser aprovado em concurso, Guto. Método mnemônico da repetição. Eu falei isso na minha primeira live. Repita a matéria, repita a matéria. Por mais que você... todas as minhas matérias são em ordem cronológica sistemática, mas com temas polêmicos. Eu não falo beabá, não. Eu só sigo uma ordem lógica. Mas é uma ordem lógica e eu aprofundo. Oi, Augusto, tudo bem? É o Guto Augusto. Augusto, você então conhece, eu estou seguindo a ordem cronológica sistemática de um curso. E eu não sei se você percebeu, Augusto, eu consigo ser mais aprofundado aqui do que na sala de aula. Porque na sala de aula eu tenho um tempo, eu tenho um horário, né? Então, aquela minha matéria é dentro de uma carga horária. Eu tento me aprofundar mesmo. Aqui eu me sinto mais à vontade de aprofundar porque eu sou mais livre em termos de limitação de horário. Agora, como eu estava dizendo, Augusto, o melhor método de memorização mnemônico é a repetição. Então, por mais que você se sinta seguro nessa matéria, já tenha visto essa matéria, cara, reveja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Só assim vai massificar, só assim vai solidificar na sua mente. Eu dou conta como experiência pessoal. A aula que eu tive de Direito Civil com o desembargador Silvio Capanema, que é um mestre em Direito Civil, e na minha época, então, era o Papa do Direito Civil, deve ser ainda o Papa do Direito Civil. Na minha época, eu não sabia nada de Direito Civil. Aí eu fui fazer um curso com ele. Eu assisti um curso com ele, fiz todo o Direito Civil com ele. No semestre seguinte, abri um novo módulo, na época era o curso que se chamava CEPAD. Aí no semestre seguinte, abri um novo módulo, eu fiz de novo esse módulo com ele, de segunda vez. Depois eu fiz um curso regular no CEPAD, adivinha quem era o professor de Direito Civil? Era ele também, Capanema, e assisti a aula dele 3 vezes. Assisti 1, 2, a mesmíssima aula. Na primeira aula, para mim, aquilo era grego. Chinês não era porque eu falo chinês. Né? Então, aquilo não era chinês, para mim era grego. Né? O que o Capanema dizia, para mim era grego, não estava entendendo nada. A segunda vez já comecei a entender. Poxa, estou me lembrando. A terceira vez, Augusto, eu já sabia até quando ele ia fazer a piada, porque eu já tinha assistido essa aula dele 3 vezes, e a minha memória é razoável. Então, é assim que eu passei em concurso. Eu não gosto de Direito Civil, vocês sabem disso. Eu não gosto de Direito Civil, não gosto de processo civil, eu só gosto de Direito Penal e processo penal. Eu não tenho nenhum talento no Direito Civil e processo civil. Mas eu passei em todos os concursos que eu fiz. Por quê? Método de repetição. Direito Civil, aula de Direito Civil, assisti 1, 2, 3, a mesma aula com o mesmo professor. Só assim Direito Civil entrou na minha cabeça e eu consegui ser aprovado em concurso. Então, é o conselho que eu dou para todos. Já vi essa matéria. Cara, reveja. Até porque a jurisprudência, a doutrina muda, evolui. Beleza? Chega de bate-papo, pessoal. Tá tarde. Daqui a pouco vou ser expulso aqui da minha casa. Boa noite, até o próximo encontro. No dia 19 de junho. Por favor, fazendo jabá de novo. Convidem seus amigos e se inscrevam lá. Não sei nem, não é nem se inscrever, o verbo não é se inscrever não, né? Por favor, me sigam lá no Instagram também. Beleza? Obrigado também, André. Até a próxima.